Boa noite a todos, sou Dom Elis, presidente da CEFIP, e vou estar colocando aqui em pauta alguns pontos da nossa instituição para trazer um esclarecimento aos nossos filiados, aos nossos convencionais, da nossa postura nesse ano de 2018. As dúvidas têm sido constantes no meu privado e eu tomei a liberdade de criar esse canal de comunicação para nós esclarecermos algumas dúvidas que não é dúvida de um convencional apenas, mas que às vezes são dúvidas de um ministério inteiro. Vou estar falando hoje sobre o artigo 48 do nosso Estatuto Interno, do Estatuto de Ministros, que versa sobre a comissão examinadora de candidatos. A finalidade dessa comissão, gente, é examinar os candidatos a pastores, mais a pastores, porque os outros cargos eu sempre deixo a cargo do presidente da igreja. Agora, hoje a minha preocupação grande são com os pastores que representam o povo de Deus em um todo. Essa comissão ela funciona com os pastores presidentes das igrejas regionais. Quem avalia são sempre os pastores presidentes. Não só o pastor do candidato, mas os pastores que estão em volta também, porque óbvio que o pastor do candidato ele tem apreço para que o candidato dele seja ordenado. Como vocês sabem, quem tem o regimento interno está no artigo 48 do nosso Estatuto Interno de Ministros. E quem não tem, a gente vai estar disponibilizando. Aqui diz o seguinte: a finalidade dessa comissão é contribuir no exame de candidatos apresentados pelas igrejas, missões ou ministérios, através de seus bispos ou pastores titulares, apresentando um relatório por escrito à mesa diretora. Os processos deverão ser encaminhados à mesa diretora a qualquer época, não sendo o prazo inferior a 60 dias anterior à data de ordenação do candidato, a fim de que o mesmo possa passar pelas avaliações seguintes e estatutárias. Conforme estabelecido em estatuto, o candidato ou ministro será apresentado em assembleia ou plenário com a presença do pastor solicitante ou proposto para ser recebido oficialmente ou apresentado a ordenação. Lembrando que as nossas reuniões são sempre 15 de novembro, é onde tem o sínodo. Então, preferencialmente, os candidatos a bispos são sagrados nessa data. E os pastores são oficialmente recebidos nessa data, 15 de novembro. Então é uma data que todos os membros da CEFIP devem estar reunidos no sínodo. É importante isso, tá bom? Não comparecimento ao sínodo automaticamente tem um peso negativo para o ministro. Para o candidato também, porque o candidato é ordenado nessa data. Apresentar 60 dias antes é para a gente fazer o levantamento do ministro, para o ministro fazer o curso de aperfeiçoamento para pastores e evangelistas. Nós temos um curso que o pastor e o evangelista tem que fazer, salvo os casos dos pastores presidentes que já vêm com suas igrejas. Aí o processo para recebimento normalmente é outro. Eu já me reúno só com a Câmara de Bispos e recebo, porque existe uma necessidade do credenciamento, às vezes até imediato, desse ministro que está pastoreando sem as devidas credenciais. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que organizar isso, nós, presidentes de igrejas filiadas à CEFIP, para que o candidato faça o curso de aperfeiçoamento antes de ser pastor. Nós precisamos acabar com essa questão de pastores sem a formação teológica. Uma vez que a convenção disponibiliza o seminário de forma gratuita, ou quando não muito cobrindo as despesas
que são oriundas de professor que gasta passagem ou combustível e de material didático, para que todos os pastores tenham formação teológica. Então, terminantemente, é necessário que os pastores da CEFIP tenham formação teológica. Quando eu falo de formação teológica, eu não estou falando de básico em teologia, não. Isso aí é para obreiro, para mim, pastor tem que ser bacharel. Então, o pastor tem que, sim, estudar, seja na forma presencial ou no modo à distância, para ser bacharel em teologia. Fica aqui, inclusive, a cobrança. Os pastores que não são bacharéis, me acionem, me procurem, me chamam no privado, bispo, como é que eu faço para fazer o bacharelado? Porque a convenção tem bacharelado disponível para você que é ministro e está em dia com a CEFIP. Detalhes, pastores, presidentes, sem custo. Você não estuda se você não quiser. Tem pastor também que não gosta de estudar, né? A verdade é essa, mas a CEFIP, desde 2012, ela disponibiliza o bacharelado em teologia e o programa de mestrado em teologia gratuitamente para os pastores. Um monte pegou aí, não estudou, não cursou, tá achando que tá passando batido, mas não tá não. Esse ano eu vou começar a cobrar com afinco isso, até porque eu não estou preocupado aqui com dinheiro. Eu estou preocupado aqui com ministros aptos a cumprir suas funções e que não tenham do que se envergonhar. Essa é a minha preocupação. Então, automaticamente esse candidato vai preencher a ficha de inscrição, vai entregar com letra legível, vai entregar a certidão dos feitos judiciais cartoriais distribuídos do local de atuação do candidato. Ele vai ter que entregar certidão negativa. Tira até na internet. Entendeu? Então, por que ele tem que entregar? Ele tem que comprovar que ele é uma pessoa de boa índole, que não responde a processo criminal, que está apto para exercer o ministério pastoral e exercer a função de ministro de confissão religiosa, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação. Então ele tem que ter essa comprovação. SPC e Serasa. Às vezes a gente até abre mão de alguma coisa a nível de SPC, a nível de Serasa, mas o SPC e o Serasa também é exigência do Ministério, tá? Aí, eu tenho o nome sujo, meu candidato tem o nome sujo. Ele vai sentar com a coordenação, com o delegado episcopal, né, que é o coordenador regional. O delegado vai ouvir a situação e, junto com o delegado, vai explicar a situação para a presidência. A presidência vai ouvir. Não somos carrascos, não estamos aqui para crucificar ninguém. Mas é importante que o candidato tenha um nome limpo. Importantíssimo, dentro do possível. Está desempregado, não consegue, vai explicar a situação. Óbvio, ele tem que ter uma justificativa caso não tenha o nome limpo. Declaração do próprio de que não está impedido ou impossibilitado de exercer o ministério pastoral ou de evangelista, se for o caso, ou de missionário. Por que isso? Porque o camarada chega e diz que está pronto para exercer o pastorado, que Deus chamou, que Deus confirmou. Depois a gente vai ver a situação do camarada. O camarada está em situação incompatível com o pastorado. Mas ele já é pastor, já foi ordenado. Aí às vezes o camarada está amaziado, o camarada está em uma condição que ele responde processo. E aí isso impede ele de exercer o ministério. Mas aí a gente só vai saber depois. Se ele assina essa declaração, automaticamente tanto eu quanto o pastor ou o bispo solicitante, a gente fica isento dessa responsabilidade. Isso é importante. Por isso que se tem que ter um processo. Um atestado de sanidade mental. Claro, é bom para a gente ter certeza que a gente não está lidando com alguém que tem a sua loucura acima dos níveis aceitáveis, tá? Porque existe um nível aceitável e existe aquele nível que é inaceitável. Não, ele tem uma crisezinha que de vez em quando ele bebe e ele fica bêbado e agride todo mundo, então não tem sanidade, tem dependência química.
Entendeu? Então é bom que se passe por um profissional para se avaliar isso. Isso é importante. Isso tudo tem que ser antes de ser pastor, gente. Depois que a pessoa for ordenada, não adianta fazer acusação. Ah, ele é adúltero, ele é alcoólatra, ele é viciado. Tem que ver antes. E essa responsabilidade é da igreja que indica, é do pastor presidente que indica. Até porque na CEFIP eu só trabalho com indicação. De vez em quando chega um pastor e fala comigo, olha, eu queria fazer parte, só que eu tô longe e tal. Isso tanto na convenção, quanto na ordem, quanto no projeto de bombeiro, na coordenadoria de direitos humanos, qualquer órgão da CEFIP. Província, eu tomo cuidado de não receber, por quê? Porque o camarada perto a gente está acompanhando a atitude dele. Agora, o camarada distante, a gente muitas das vezes não sabe o que está fazendo, ninguém atesta o testemunho. E aí, como é que fica? Então, isso é importante também. A gente, quando trabalha com a indicação, a gente tem a confiabilidade daquele ministro que, porventura, fez o ato de indicar o colega ou o candidato. Comprovação de votação, salvo pareceres legais, e certificado de reservista e outros documentos exigidos pela comissão. A identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento para quem é casado, tá bom? A idade mínima do candidato é de 18 anos para homens e 21 anos para mulheres. Isso para o sacerdócio. No ministério de pastor, tá? A gente não pode ter um pastor com menos de 18 anos e não pode ter também uma pastora com menos de 21. Ah, pastor mirim. Não, nesse caso não cabe o mirim, não. Ou é pastor, ou então é uma criança pregadora. Não existe pastor criança, não. Até porque existe a responsabilidade social também, na qual se envolve o pastorado. Completos até a data da ordenação, tendo o mínimo de batizado não inferior a 4 anos. Por que 4 anos? 8 períodos. Porque uma pessoa com 4 anos de idade, ela já tem experiência para fazer uma gestão de igreja. E para assuntos mais complexos, o bispo vai estar à disposição, o delegado episcopal vai estar à disposição, a diretoria da convenção vai estar à disposição, os pastores mais antigos de ministério vão estar à disposição para auxiliar nessa questão de gestão. Até porque o pastor, ele lida com vidas. Uma vez que se lide com vidas, se tem a responsabilidade também com essas vidas. Está tudo no artigo 49 do nosso regimento, tá bom? Podendo ser casado ou solteiro, a critério da igreja que o apresente. Eu não tenho restrição quanto a ministros solteiros. Tem pastores solteiros que trabalham muito bem e tem pastores solteiros que não trabalham tão bem. Então essa questão do bom serviço, da boa prestação de contas do trabalho que lhe foi confiado, fica por conta de cada ministro. Ser casado ou solteiro, isso não tem a mínima importância na questão ministerial. Tem que ser espiritual, tem que ter um bom fundamento bíblico, tem que ter um bom fundamento denominacional, porque o que acontece hoje? O camarada começa numa denominação, daqui a pouco o camarada muda a placa, troca a denominação, troca a confissão de fé, troca tudo por conta de quê? Por conta de não estar firme na sua fundamentação religiosa. Por isso que tem gente que troca de religião de tempo em tempo, né? Segunda-feira é batista, terça universal, quarta-feira ele é da Assembleia, quinta ele é pentecostal, sexta ele já é católico, apostólico romano, sábado ele é espírita e domingo ele está pensando que ele vai ser na outra semana. Tem que ter essa firmeza. É isso que a gente chama atenção e que eu sempre cobro dos líderes para cobrar dos liderados. Olha, é essa firmeza. O camarada tem que ter tempo de igreja para saber o seguinte, que ele tem uma confissão de fé já definida. Tá? Outro dia, em outro vídeo, eu vou falar da confissão de fé e crença, que é muito importante.
e é o que define a igreja, tá? Também tipo de governo de igreja, porque isso define a igreja. A gente trabalha com igrejas independentes, então cada igreja tem um sistema de governo. E aí automaticamente o líder é que impõe esse sistema à igreja. Eu preferencialmente trabalho com as igrejas no governo episcopal, onde o bispo preside e manda na igreja. Tanto é que o meu título eclesiástico hoje eu sou patriarca da província brasileira de Confissão Anglicana e sou arcebispo. Eu recebi o título de apóstolo pela Uniep, mas eu não uso o meu título de apóstolo. Eu faço muito gosto dele, ele tem uma posição de destaque entre os meus documentos. Eu sou também apóstolo, nomeado pela Uniep, do apóstolo Edivan, que é o meu líder no apostolado, e ele também recebeu a ordenação episcopal das minhas mãos para exercer a presidência da instituição dele. Porém, eu me conservo no governo episcopal porque vejo nesse governo uma melhor forma para o trabalho que eu desenvolvo com meus bispos, com meus pastores dentro da CEFIP, tá? Bom, mas voltando aqui à questão dos ministros. Artigo 50. O candidato será convocado a prestar exames escritos e entrevista à comissão. A gente tem que entrevistar o candidato para saber se o candidato está firme na questão de liturgia, está firme na questão de postura quanto a assuntos polêmicos, tipo homossexualismo, o diálogo interreligioso. A gente tem que ter a certeza que o candidato ele tem a postura da convenção. Não é só portar uma credencial. Ele é um defensor da instituição. Então o camarada que é CEFIP, ele tem que ter convicção de quê? De que ele está alinhado com as ideias da CEFIP. Quando há um desalinho, automaticamente, se já estiver dentro, a gente escardina. E se ainda não entrou, a gente nem admite. Porque é uma questão também bíblica, sacramental. Então a gente tem que caminhar entre os mesmos pensamentos. Artigo 50. Então, o candidato presta a entrevista. Serão ministradas aulas, que são as palestras que nós damos, com temas imprescindíveis ao ministro, sendo obrigado a presença dos candidatos. A aprovação do candidato dependerá de alcançar a nota mínima de 7 na avaliação. O processo do candidato será arquivado quando o candidato for reprovado. Normalmente a gente não reprova o candidato. Normalmente a gente trabalha episcopisa. Episcopisa? Estou gravando. Normalmente a gente trabalha... Desculpa, a minha esposa que está fazendo atendimento lá na cozinha. Ela trabalha e atende. Mas seguindo aqui. Normalmente a gente não reprova o candidato. Normalmente a gente trabalha de uma forma que o candidato ele vai ser aprovado. Aqui a gente não trabalha na intenção de reprovar ninguém. Mas pode acontecer que, vez por outro, o candidato seja reprovado. Quando não preencher as exigências constadas nesse regimento, normalmente é documento. É incrível isso, mas o que tem de ministros com dificuldade de documento, gente, não está no gibi. Documentação é importante para nós, ministros, muito importante. Então o ministro ele tem que ter identidade, tem que ter CPF, tem que ter certificado de reservista. Eu já peguei ministros que não tinham esses documentos. Não precisava nem dizer que o cara não era casado, que o camarada não tinha documento, então o camarada não casou. A gente resolveu a situação, mas é importante que se tenha isso tudo. Não tendo, a ordenação automaticamente é posteriorizada. A gente ordena em outro momento. A pedido do requerente, tem gente que desiste. Infelizmente, que aqui a gente mostra a realidade dos fatos, o que é. A gente não passa a mão por cima para
ter ministro, não. A intenção não é essa. A intenção é trabalhar na marca. Então, às vezes o camarada não preenche e ele acaba por recuar. Normalmente, ou é falta de documentação ou falta de formação. Porque o ministro chega às vezes e vem com o candidato não tem formação teológica, o candidato não tem a formação acadêmica mínima, aí a gente cobra, não, então deixa que Deus chamou o homem não entende o que Deus faz, pá, tal, conversa fiada. Tem que ter a formação. A formação é o que vai te dar respaldo dentro do seu serviço ministerial. Então, eu cobro a formação. Até quando os ministros veem que não tem a formação, eu chego e falo, ó, irmão, você está entrando sem, mas a gente vai ter aqui os cursos, as formações, as palestras, você vai participar para você ter formação. Eu cobro isso e cobro mesmo, tá? Ah, mas é do Deus que me chamou, irmão, lá no monte, não sei ler nem escrever, amém, não sabe ler nem escrever, vai para a escola, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, corre atrás para você estar apto a ensinar, entendeu? Porque senão é tradição oral, e tradição oral não é cristianismo. É uma outra religião aí. Maravilha. Ausências, aulas, porque tem ministro que ele até entra na Cefip. Mas depois ele sai por quê? Porque a Cefip tem vários projetos, vários trabalhos, vários cursos, várias formações. E aí o pastor presidente não consegue acompanhar. É incrível isso. Ele vem para a Cefip, que é uma instituição que oferece tudo, mas ele vai fazer seminário em outra instituição. Ele bota professor de teologia de outra instituição para dar aula na igreja dele. Ele vai fazer a formação em instituição XYZ. Não vou citar nome porque elas são boas. Mas a nossa instituição tem os cursos, tem a formação e ele não consegue enxergar a formação aqui. Automaticamente eu interpreto quando o ministro faz isso que ele não quer estar conosco. Então eu convido ele a procurar outra instituição que ele se enquadre. Normalmente é assim. Isso acontece às vezes no exame de candidato, tá? O pastor está fazendo o curso, mas ele é obrigado a fazer na Cefip? Não, ele não é. Mas a Cefip oferece. Aí ele está fazendo numa outra instituição e o ministro dele não está fazendo em lugar nenhum. Porque acontece isso, tem pastores que bloqueiam o conhecimento dos seus obreiros. Ele quer crescer, mas o obreiro permanece na mesmice. E são vários fatos que acontecem que a gente é obrigado a proceder de uma forma que dê liberdade ao ministro. Porque a gente não coloca algema em ninguém, nem corrente. A gente coloca aliança. Nós temos laço. Então é diferente. Quando se coloca aliança, você é livre para entrar e livre para sair. Aqui você entra a hora que você quiser e você sai a hora que você quiser também. Ah, eu posso pertencer a Cefip e a mais 20, 30 instituições? Pode, desde que você cumpra os seus compromissos com a Cefip. E tem ministro que não cumpre, infelizmente não cumpre. E aí quando a gente vai cobrar, ele ainda acha ruim, acha que a gente está sendo chato, e aí a gente tem que esclarecer, olha, filho, aqui é assim. Se você não quer, pode ir embora. Deus vai te sustentar na sua caminhada e vai te dar uma direção. Essa é a grande realidade. Bom, então essas são as formas. Artigo 52. Toda ordenação do ministro será realizada nas igrejas de origem e data da ordenação será decidida e aprovada em plenário convencional. Então, automaticamente a gente faz a indicação na própria igreja. Na própria igreja. A gente ordena na igreja, tá? Por que a gente faz isso de ordenar na igreja? Porque aí os irmãos podem participar da ordenação. Os irmãos podem ficar felizes presenteando os seus pastores, os seus líderes. A gente só tem uma recomendação, tá? E essa recomendação, vou encerrar aqui essa parte da comissão examinadora de candidatos, que vai do artigo 48 ao artigo 52, lembrando que preferencialmente a pastores sejam indicados candidatos que estejam dirigindo igreja. O que acontece hoje? A gente tem mais pastor do que membro.
Tem igreja aí que tem 10 pessoas membrando, cadastrados ali no hall de membros. E dessas 10 pessoas que membram na igreja, infelizmente, 3, 4 são pastores. E aí você fica sem membro. Ah, mas por que você fica sem membro? Porque você ordenou todo mundo à sua igreja. Então a orientação, e eu vou colocar esse vídeo em um canal no YouTube para que todos tenham acesso. A orientação é que o candidato a pastor esteja dirigindo igreja. Nós precisamos rapidamente acabar com essa leva de pastores desigrejados que existem por aí. Ponto 1, para ser pastor tem que congregar. O camarada é diácono numa igreja, o camarada quer sair daquela igreja, quer vir para ser FIP e para ser ordenado a pastor. Não ordeno. O camarada tem que congregar na igreja. Quando vem o candidato, eu pergunto, pastor, tá dirigindo igreja? Ah, não tá me auxiliando. Ó, rapaz, preferencialmente candidatos que estejam à frente de congregação. Por quê? Porque pastor tem que ter igreja. Então, atentem a isso, senhores ministros, senhores pastores presentes, inclusive é estatutário. É porque não lembro aqui onde está no estatuto, eu estou desfolhando aqui, não estou achando, mas preferencialmente, até porque meu tempo já está acabando também, tenho 4 minutos aqui, preferencialmente candidatos que estejam dirigindo a igreja, para ser pastor. Aí para ser bispo tem que ser presidente de ministério e ter um ministério sólido, e a exigência tem que ser maior ainda. Para a gente acabar com essa parte de desigrejado, porque chega a dar tristeza. Camarada dia de domingo, visitando a igreja, pastor. Por que você não está na sua igreja, pastor? Porque não tem igreja. E aí a gente tem que estar muito atento a esse detalhe. Candidatos a pastores, nós ordenamos mulheres também, tá? Os critérios são os mesmos para homens e mulheres. Nós temos aqui pastores, episcopistas que são uma bênção, que trabalham muito bem à frente do seu ministério, mas preferencialmente dirigindo igreja. Ah, eu preciso de um pastor auxiliar. Então você vai ter um pastor auxiliar na sua igreja. Se for casado, se é esposo, o esposo for pastor, mais um lá e pronto. Não lota a sua igreja de pastor, porque se você colocou um pastor, você tem que dar atividade para ele. Você tem que dar um serviço para ele. Porque senão daqui a pouco o espaço vai ficar pequeno para 2 pastores. Ah, eu tenho 30 ovelhas, não precisa ter 2 pastores. Com 100 não precisa, você precisa ter bons auxiliares. Então, a preocupação é formar bons obreiros e dentro da necessidade ordenar-se os pastores. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos em nome de Jesus. Teremos outros vídeos aqui nessa sequência do nosso estatuto interno, eu vou estar trazendo ao esclarecimento. Estaremos sempre juntos e o trabalho não para.